Seja bem-vindo ou bem-vinda ao Estudo Idiomas. Sou Igor Barca, seu professor de francês e de inglês para o concurso da diplomacia. Recentemente, eu conversei com um aluno meu que passou no concurso de 2016 e ele estava me falando sobre a importância de ter um estudo focado para as provas de idiomas. Ele estudava muito francês, lia bastante em língua francesa, lia autores clássicos, autores contemporâneos, ouvia podcasts, ele também assistia a programas de televisão na TV suíça em francês. Então, enfim, ele tinha um bom nível de francês, compreendia bastante francês, tinha contato diário com o idioma, mas mesmo assim, na sua primeira tentativa, ele conseguiu uma nota terrível em francês. Ele disse, não vou estudar francês, que eu sou muito bom, já leio, já ouço bem, então não vou mais estudar. E acabou se dando mal nas provas, na prova de francês. Na prova de espanhol também. Ele tem até um diploma C2 em espanhol, mas mesmo assim não conseguiu se dar bem nas provas. É importante que você tenha, sim, um estudo direcionado. Por mais que você saiba falar, por mais que você seja fluente, é importante você saber como é a prova. É importante você conhecer as especificidades de cada prova. E foi apenas em 2016 que ele começou o curso no Estudo de Idiomas. Ele percebeu, poxa, eu preciso realmente de um curso voltado para a prova. E começou a estudar no Estudo de Idiomas, fez um curso de correção de questões das provas anteriores. E em 2016 ele teve uma das maiores notas de língua francesa do concurso, dentre os candidatos. Então, realmente, eu fiquei muito feliz pela parte que me toca, por essa pequena parcela de colaboração que eu tive em sua aprovação. E ele deixou esse recado para todo mundo. Invistam, sim, no francês, nos idiomas em geral. Façam cursos específicos. E você, ouvindo a história dele, de aprovação, talvez se identifique, poxa, por que eu não fiz, não estudei antes? Ou então posso estar pensando também, quando é que eu vou começar minha preparação? Mas a sua preparação acaba de começar. A partir do momento que você escolheu assistir a este vídeo, assistir a esta aula, a sua preparação começou. E agora você já faz parte do Estudo de Idiomas. Durante a próxima hora, eu vou falar um pouco sobre como você pode resolver a prova de língua francesa. Vou dar dicas incríveis. Então, prepare papel, caneta, lápis, borracha, apontador, Evernote, bloco de notas, seja lá qual instrumento você utilizar para tomar notas. Prepare-se para escrever bastante. Prepare-se porque você vai conhecer um material muito bom. Um material realmente vai ajudar você a alcançar um próximo nível. E este é apenas o primeiro passo da sua preparação. É claro que o Estudo de Idiomas tem mais cursos a oferecer, mas esse recado eu vou dar no final do vídeo. Agora, desligue o Facebook, deixe o celular no cantinho, desliga lá o WhatsApp e aproveite a aula. Muito bem, então vamos começar com o nosso webinário. Eu gostaria de falar um pouco sobre a prova de francês, mas antes de falar sobre a prova, eu gostaria de fazer algumas considerações sobre como estudar francês para a diplomacia. Esse fez parte de um primeiro webinário que eu fiz, como estudar francês para a diplomacia, mas eu vou falar um pouquinho também, porque isso envolve, está envolvido na questão de como resolver a prova. O estudo é sempre o primeiro passo, e depois a gente chega à prova, a resolução das questões em si. Vamos estudar como resolver questões de interpretação de texto, como resolver questões relacionadas a vocabulário,
e a gramática, ok? Vamos ver exemplos e vamos discutir um pouco sobre cada tipo de questão da prova de francês da diplomacia, certo? Muito bem, então eu vou dividir minha tela com vocês agora. Eu gostaria que vocês deixassem as dúvidas para o final da aula, porque enquanto eu estiver apresentando, eu não estou vendo o que vocês estão escrevendo, já que eu estou dividindo a minha tela com vocês, certo? Então, no final, eu posso responder todas as perguntas, ok? Se quiserem escrever, depois eu leio todo o texto do chat, tá bom? Desculpa, vamos lá. Vamos começar. Então, vou dividir a tela agora, vamos lá. Ok, perfeito. Então, o nosso título, como resolver a prova de francês, CACD, vocês podem baixar o material, né? Está aqui no link abaixo do vídeo, download dos slides, né? Como resolver a prova de francês. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer, como eu falei inicialmente, a gente vai falar sobre o estudo da língua francesa. Então, o que é necessário para estudar francês para a diplomacia? Então, o que a gente precisa é de uma estratégia. A gente precisa montar uma estratégia. Em cursos tradicionais, a gente vai aprender as 4 habilidades. A gente aprende a expressão oral, a expressão escrita, compreensão oral e a compreensão escrita. Essa é uma divisão típica, é a divisão habitual de qualquer pessoa que vai estudar idiomas, vai passar por essas 4 habilidades. Mas de todas essas habilidades, nós só precisamos, prioritariamente, da compreensão escrita, né? E a expressão escrita vai nos ajudar a assimilar melhor as regras da gramática, a assimilar também mais vocabulário, né? Mas prioritariamente o nosso foco deve ser na compreensão escrita, na leitura de textos, certo? E a partir dessa leitura a gente conseguir resolver questões. Então a gente vai dividir da seguinte forma o nosso estudo. A gente deve dividir da seguinte forma: leitura, a gente vai ler textos jornalísticos e literários, né? É importante que a gente leia também textos literários, porque a cada prova, né, você encontra textos mais complexos, né, textos filosóficos e também de grandes escritores franceses como Victor Hugo, né, o Diderot, Montesquieu. Né, a gente vê realmente um grande leque aí de textos da literatura, da filosofia, sociologia, etc. Então é importante que a gente não fique apenas em textos jornalísticos, que a gente expanda, né, essa nossa leitura para textos mais complexos. Gramática. Então, a gente vai estudar gramática com o objetivo de dominar os elementos da gramática francesa. Porque, antigamente, quando a prova era escrita, a gente podia meio que disfarçar, né? Você não conhecia, por exemplo, o uso do subjuntivo, você poderia evitar esse uso do subjuntivo, né, criando alguns artifícios. Eu, inclusive, ensinava alguns artifícios para os meus alunos a evitarem o uso do subjuntivo, mas hoje não tem como evitar, né? Hoje a prova ela pede que você conheça os termos, que você conheça a utilização de todos os tempos verbais em francês. Então, é importante que a gente estude esses tempos verbais, que a gente conheça cada nome, né? Se esse é um subjonctif en parfait, subjonctif plus que parfait, se é um conditionnel passé, conditionnel présent. Então, todos esses nomes precisam estar, né, bem consolidados. Todas essas regras precisam estar bem consolidadas em nossas cabeças no momento da resolução da prova. Então, para isso, a gente deve estudar gramática. Vocabulário, ao menos 10 palavras por semana. Então, imagine, né, se você aprende 10 palavras por semana, no final do mês você vai ter 40 palavras novas, né? E realmente é importante, é essencial você criar uma meta para você. Quantas palavras novas você quer aprender esta semana, este mês? Eu quero aprender 60, 80 palavras novas este mês. Então, vocabulário também é importantíssimo de estudar, ok? E a prova. Então, é preciso que a gente tenha um foco na prova, que a gente use as provas já do CESP,
as provas oferecidas pelo próprio CESP, né, para estudar francês. A gente vai estudar a prova 2014, a prova 2015, né, e outras provas que você quiser baixar sobre de língua francesa que foram elaboradas pelo CESP, tá bom? Então é importante que a gente faça esse estudo também, e é exatamente isso que a gente vai ver hoje. A gente vai ver mais ou menos como funciona essa prova do CESP, tá? Todos os tipos de questões e como resolver cada um desses tipos, certo? Então, vamos começar pela leitura. Então, é importante a gente aprender a ler efetivamente. E o primeiro passo é a curiosidade. Muitos alunos me dizem, mas eu leio um artigo do Le Monde Diplomatique por dia, é suficiente? Né? Eu digo que ler por ler nunca é suficiente. É importante que você vá além da leitura, que você leia sim, mas que você tenha curiosidade para pesquisar aqueles termos, aquele vocabulário, aquelas estruturas. Então é preciso que você esteja atento à linguagem. Porque eu costumo dizer que a linguagem, ela não é apenas conteúdo, ela é também forma. E quando a gente lê um texto apenas pelo conteúdo, a gente acaba esquecendo da forma, e esquecendo da forma, a gente vai deixar de aprender o vocabulário, deixar de aprender os elementos de gramática que o texto nos trouxe, tá bom? Então, um exemplo, como você vai fazer essa leitura curiosa? É super importante isso. Aqui está um exemplo. Então, eu estou aqui no Le Monde Diplomatique, acabei de abrir esse texto. Les dérives du kirchnerisme ont ouvert la voie au retour des recettes libérales. En Argentine, les régimes passent, la corruption reste. Então, a gente vai estudar esses termos, né, esse parágrafo também. L'Amérique latine n'a pas attendu le monumental scandale qui chahute l'ensemble du système politique brésilien pour découvrir les dégâts de la corruption, etc. Então, a gente precisa estar atento a todos os elementos que estão aqui no texto, né, tanto ao vocabulário, quanto também aos elementos gramaticais, né, e muitas vezes a própria escolha do autor. Porque o autor usou esta palavra e não outra que eu conheço. Né? Poxa, eu conheço uma palavra mais simples para isso, um sinônimo, por que ele não utilizou esse sinônimo? Então, essa atenção que a gente deve ter sempre quando a gente lê um texto em língua francesa, tá bom? Então aqui está um exemplo de como você deve ler. Não sei se dá para ver bem, espero que sim. Né? Aumentei um pouco, mas se não, vocês abrem o PDF, né, para ver melhor. Então aqui nós temos les dérives. O que significa dérive? Então você vai lá pesquisar o que significa dérive. Por que aqui nessa primeira frase ele utilizou l'Amérique latine n'a pas attendu le monumental scandale qui? Por que ele não usou o que? Poxa, eu conheço o que, mas por que ele não utilizou o que e escolheu o que? Né? Alguma regra de gramática envolvida ou foi uma questão apenas de escolha estilística? Né? Às vezes é apenas estilo. Neste caso do que, não é estilo. Né? Ele tem que utilizar o que, porque ele está substituindo aqui um sujeito da frase, certo? E o que ele vai substituir? Um objeto. Então, continua a leitura. Depuis. Poxa, depuis parece muito com depois, né? Será que é um sinônimo de après? Então, são esses elementos, são esses indícios aos quais nós devemos prestar atenção sempre quando a gente lê um texto em francês. É assim que a gente vai aprender, vai aumentar o vocabulário, vai aumentar também a compreensão de elementos de gramática dentro do texto. Porque não adianta a gente fazer os exercícios da grammaire progressive de francês, quando chega um texto, a gente não saber extrair dali os elementos de gramática, porque é justamente isso que a prova faz. Ela põe um texto difícil, um texto complexo, e a partir desse texto a gente deve extrair os elementos de gramática. E se a gente não souber fazer isso, a gente não vai resolver bem a prova, certo? Então, por isso a gente deve redobrar a nossa atenção na leitura, não apenas no conteúdo, mas também na forma. E continuando aqui para encerrar esse parágrafo, aqui ele utilizou o par. Mas por que ele não utilizou o por? Então são esses pensamentos que a gente deve ter sempre.
ok? Essa é a questão, né, da leitura. A leitura. Agora, a gramática. Como é que a gente vai estudar bem gramática? Então, há duas formas de estudar gramática, né? A gente pode estudar a partir do texto, como a gente viu, né? A gente estudou alguns elementos de gramática aqui no texto, né? A gente, através da nossa curiosidade, né? A gente foi lá e pesquisou por que esse elemento e não o outro. Será que existe alguma regra, etc. Então, a gente teve como ponto de partida o texto. Mas é importantíssimo também que a gente mantenha um estudo sistemático. O que é que eu chamo de estudo sistemático? É escolher uma gramática. Pode ser a grammaire progressive du français, pode ser também a grammaire en dialogue, grammaire expliquée du français. Existem várias gramáticas que você pode utilizar, mas escolha apenas uma, tá bom? Apenas uma gramática, porque assim você não vai ficar com tanto conteúdo, né, em mãos. Você vai estudar sim a gramática, seguir aquele livro, né, de uma forma coesa, de uma forma coerente. Não vai ficar catando aqui e ali, né, vários livros, né? Então é importante que você escolha um livro para seguir, certo? Então essas são as duas formas de se estudar gramática. A partir do texto, que desperta a sua curiosidade, ou escolher fazer um estudo sistemático. Na verdade, o ideal é que você faça as duas coisas, né? Que você estude sistematicamente a gramática e, quando ler um texto, observe todos os elementos que você estudou, ok? Então, quais são as fontes, né? Há 4 fontes que são importantes, que são interessantes a gente utilizar, né? Aqui eu já citei 2 delas, a Grammaire progressive du français e o Grammaire en dialogue também, né? O Grammaire en dialogue e essa gramática progressiva, elas possuem níveis. Então, níveis é débutant, intermédiaire, avancé. Então, você pode escolher o seu nível, né, para poder prosseguir nos seus estudos, certo? Há outros 2 sites também que são muito interessantes. O site Lingolia. Então, aqui está o link, né? Vocês podem apertar no PDF, clicar no link, PDF. E o Bonjour de France também, que é um site excelente também, dividido por níveis, certo? O Lingolia não divide por níveis, divide por assuntos, ok? Essa é a grande diferença dos dois. E o Bonjour de France não é bem um estudo sistemático, né? São vários artigos que você vai poder consultar, vai poder ler. Digamos que você tem uma meta de ler um artigo do Bonjour de France diariamente. Aí você vai, aplicativos, você pode usar o Memrise, o Anki e o Quizlet. Eu tenho um aluno que adora o Quizlet, ele usa muito o Quizlet. Eu, particularmente, já utilizei o Memrise, mas hoje em dia eu mantenho uma lista no Evernote, porque assim eu tenho uma consulta em mãos, né? Eu não preciso ficar brincando para ver todas as palavras, né? Não preciso ficar jogando para ver as palavras. Eu já tenho a lista lá no Evernote, tranquila no celular, tá bom? Então é isso que eu faço hoje. Eu tenho uma meta também de aprendizagem, né? Eu estudo alemão. Eu tenho uma meta de aprendizagem para alemão, vocabulário em língua alemã, né? E as palavras estão no meu Evernote, no meu celular, tá bom? Quem não conhecer, me fala, né? Deixa um comentário que eu posso passar o link para você baixar. Uma organização, né? Outro dia eu estava dando uma aula para uma aluna, uma aula de inglês para concursos, e ela começou a anotar. Toda aula eu percebia que ela trazia uma folha diferente, né? E aí nessa aula eu não me aguentei e perguntei, e onde está escrito o conteúdo da primeira aula? E ela não sabia, porque ela pegava as folhas da universidade e escrevia no verso, né? E acabava sem ter um registro correto das aulas, né? E isso é muito importante, tá? É importante que a gente mantenha um caderno confiável, ou se for no computador, né, uma pasta confiável, certo? Uma pasta em que a gente consulte sempre e que a gente sempre utilize para salvar, né, nos nossos materiais, as nossas anotações, os nossos textos, tá? Então isso é importantíssimo, organização. Que imagina que você anota tudo, anotou a lista de vocabulário, escolheu as 10 palavras da semana, mas perdeu essa lista, né? Então, nada pior do que perder um trabalho,
né, que foi tão árduo, né? Então a melhor solução para isso é se organizar, é a organização, ok? E agora, depois dessas considerações sobre o estudo, essas dicas de estudo, espero que tenham apreciado, tenham gostado, que possam utilizá-las, né, em suas vidas agora, a partir de agora, como candidatos. Vamos falar da nossa prova, né? A prova, acredito que seja a maior razão pela qual vocês estejam aqui, né? E esse é o conteúdo inédito desta aula. Então, tipos de texto. Quais são os tipos de textos que nós temos? É basicamente dois, eu divido sempre em dois. Há professores que dividem em mais, né, jornalísticos, literários, e os literários dividem por séculos, né, jornalístico por tipos de gêneros de texto, jornalísticos, etc. Eu costumo dizer que são apenas dois, jornalísticos e literários. Os jornalísticos são aqueles extraídos do Le Monde Diplomatique, ou de qualquer outra revista, né, de circulação. E os literários são os textos que eu considero, né, da filosofia, também da sociologia, são textos que são mais bem escritos, né, que têm uma proposta diferente do texto jornalístico, né. O escritor teve tempo, ele não tinha uma data para publicar, né, então ele teve tempo de escolher as palavras corretas, né, de fazer escolhas estilísticas, teve também mais liberdade, que não tinha um editor, né, pressionando, alterando toda hora, ou negando a publicação, né. São grandes autores. Victor Hugo, né, ele escrevia como ele queria. Lévi-Strauss também. Então nós temos aqui dois exemplos desses autores, né, o Victor Hugo e o Lévi-Strauss, certo? Então, qual é a maior dificuldade dos textos literários, né? Como a gente fala, como eu já comentei, a questão do vocabulário, né? Que foram palavras, todas as palavras que estão ali foram realmente escolhidas, bem escolhidas, né? Não há nenhum acaso na escolha daquelas palavras, né? Não é que ele poderia ter escrito outra palavra, não, era aquela palavra realmente que ele queria deixar ali. Essa é uma das grandes características de textos literários. Desculpa. Inversões também. Então, muitas vezes nós não temos a ordem direta, nós temos inversões. Isso dificulta um pouco a nossa leitura, né? Expressões também, expressões que não são tão corriqueiras assim. E tempos verbais raros, né? Tempos verbais que hoje, por exemplo, não são mais utilizados. Tempos verbais que estão sendo substituídos, como muitos tempos do subjonctif, principalmente o subjonctif imparfait e o plus que parfait, estão sendo hoje substituídos, mas ainda caem na prova, né? E este ano passado, caiu inclusive a substituição deste tempo por algo mais contemporâneo, certo? Então até isso a gente precisa saber, a gente precisa estudar, tá? Muito bem. Passé simple também está sempre presente, né? Então vamos lá. Como resolver questões de interpretação de texto? Eu classifiquei as questões, a classificação minha mesmo, sem tanta análise, sem tantas delongas, né? Eu sou mais objetivo, assim, eu não fico tão, mas essa classificação não está tão boa, não penso tanto assim, né? Mas eu tentei classificar as questões, né, em alguns tipos. Por exemplo, aqui uma cópia modificada. Então os nomes também são engraçados, o que eu inventei, assim, né? Então, selon l'auteur, c'est grâce à la crise que les États ont repris leur place dans le monde contemporain. À la faveur de la crise, leur utilité a été redécouverte. Então, o que eu chamo de cópia modificada? Não sei se vocês perceberam, mas essas duas frases aqui, elas são sinônimas, né? Elas estão parafraseadas, né? Na verdade, a primeira frase é uma paráfrase da segunda, né? A segunda frase é a frase que está no texto, que está entre aspas. E a primeira frase é a frase que está lá na prova, né? Na prova de 2014, certo? Então, quando eu digo selon l'auteur, c'est grâce à la crise
que les États ont repris, aqui faltou a letra T, né? Ont repris leur place dans le monde contemporain. Então a gente vai excluir aqui selon l'auteur, que já é o autor falando, né? E a gente agora vai estudar as semelhanças, né? Como o CESP parafraseou esta frase. Então, quando ele diz c'est grâce à la crise, ele está simplesmente dizendo à la faveur de la crise. Só que à la faveur de la crise, como está no texto, não é uma expressão tão corriqueira, né? É uma expressão mais, como eu chamei anteriormente, mais literária, certo? E a expressão mais corriqueira é c'est grâce à, d'accord? Então o CESP vai fazer isso, né? Ele vai alterar, né, o texto, vai fazer uma cópia modificada, como eu falei aqui. Bom? Que les États ont repris leur place dans le monde contemporain. Então, que les États ont repris leur place dans le monde contemporain é leur utilité a été redécouverte. Então, esse leur, ele substitui o les États no texto, né? No texto ele vinha antes falando dos estados, certo? E aqui o CESP, ele fez a frase completa, né? Então, tem essa referência aqui, les États, et ont repris. Então, se ele retomou, a été redécouverte. Ok? Repris leur place, utilité. Então, é esse jogo que você tem que aprender a fazer em certas questões de interpretação. Buscar a paráfrase, né, da frase que está na questão dentro do texto. Certo? Se você encontrar, a questão está correta. Ok? Lors de la chute du mur de Berlin, le risque d'un conflit nucléaire en Europe s'estompait. Então aqui, ó, veja só, a frase, ao contrário da primeira, a frase do CESP é uma frase mais longa. Ela vai dizer, então, lors de la chute du mur de Berlin, é simplesmente la fin de la confrontation entre l'Occident et l'Union soviétique, certo? Aí ele vai dizer, la menace d'un cataclysme nucléaire, le risque d'un conflit nucléaire en Europe s'estompait, c'est-à-dire avait levé, certo? Acabou, né? Esse risco acabou. Então, é isso, tá? Percebam que é realmente uma paráfrase da frase que está no texto, né? Da mesma forma aqui, à l'époque de la chute du mur de Berlin, on croyait que les frontières entre les pays disparaîtraient. Então aqui ele vai, a frase não está apenas aqui, é algo mais longo, a ideia mais longa, mas que o examinador resumiu, né, fez um resumo daquela ideia, né, a paráfrase ficou bem mais curta, mais enxuta, tá? Ele vai explicar mais, né, o que é essas fronteiras, né, desaparecidas, le barrière entre les diverses contrées du globe, allait s'ouvrir, la circulation des hommes, des marchandises, et blá 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 blá. D'accord? Allait se développer sans entrave. Voilà. Iria se desenvolver sem entraves. Então, qual é aquela frontière entre les pays? Disparaîtrait. Voilà. Essa é uma paráfrase também mais enxuta do texto. A última paráfrase de hoje é c'est la faiblesse de caractère des peuples qui a permis et permet encore les guerres. C'est l'absurde docilité des foules qui a rendu et rend encore les guerres possibles. Então, essa daqui está bem, uma paráfrase bem óbvia, né? Não tem muito aí o que a gente analisar. Então, c'est la faiblesse de caractère des peuples, c'est l'absurde docilité des foules qui a permis et permet encore les guerres, que a rendu e rend encore les guerres possibles. Então, percebam que há uma proximidade muito grande, né, entre essas duas proposições, certo? Na prova 2014 também. Outro tipo de questão de interpretação de texto é a inferência, né? Algo que não está explícito no texto, mas que nós precisamos inferir, que nós precisamos tentar descobrir, ok? Como les deux personnages qui refusent la guerre le font en raison d'un même sentiment. Essa questão é uma questão bem complicada,
né, de saber qual era o sentimento do personagem, né, quando ele falou aquilo. Então, é algo que a gente tem que inferir do texto. Será que era o mesmo sentimento ou não? Né? E na questão não era o mesmo sentimento. Tá? Havia uma sutileza por trás dessa visão, né, de recusa da guerra. D'accord? Uma outra inferência, c'est la première fois que Zola met en scène un personnage aussi doux que celui de Gervaise. Aqui nós já temos um repère, né? Já temos um repère, é algo com o qual nos guiar, né? Então nós podemos nos guiar por essa frase aqui do texto. Gervaise est la plus sympathique et la plus tendre des figures que j'ai encore créées. Então, se ele nunca tinha criado uma figura tão doce, tão tendre, tão simpática, né? É a primeira vez que ele faz isso, d'accord? Então essa é uma inferência bem tranquila, bem óbvia. Se ele nunca tinha criado antes, é a primeira vez que ele faz, que ele cria, né? À travers ses propos, Diderot condamne également l'esclavage. Então aqui é outra inferência que a gente tem que fazer, mas a gente tem um indício no texto. É maravilhoso quando a gente encontra indício no texto, né? Ele diz apenas essa primeira frase já basta para matar a questão. Ele diz: aucun homme n'a reçu de la nature le droit de condamner aux autres. Commander aux autres. Então, nenhum homem tem o direito de comandar o outro. Então, na verdade, ele está ali, de certa forma, condenando a escravatura, a escravidão. D'accord? Essa inferência, e eu coloquei aqui a inferência contrária, né? Então vamos ver. Armand Malouf dit ici que l'Europe a maintenant trouvé son identité. E no texto, o Armand Malouf, que é o autor do texto, de um dos textos de 2014, ele diz: aujourd'hui, plus que par le passé, elle s'interroge sur son identité. Então ela diz que a Europa ainda se interroga sobre a sua identidade. Então ela não pode ter encontrado ainda a sua identidade, tá bom? Ele diz: a maintenant trouvé son identité. Agora encontrou sua identidade. E não é verdade, né? Aujourd'hui, plus que par le passé, ou seja, mais ainda do que no passado, elle s'interroge sur son identité. D'accord? Uma inferência contrária que eu chamei. Uma outra inferência contrária é: les trois vérités annoncées par l'auteur sont si puissantes que l'on peut toujours parler de démocratie, même lorsque l'une d'entre elles est bafouée. Então, nós temos aqui dois tipos de questão, né, segundo a minha classificação. Uma pegadinha linguística, né, que a pegadinha linguística ela vai trabalhar com palavras e estruturas um tanto desconhecidas, né, tanto no texto quanto na própria proposição elaborada pelo CESP, né? Aqui a palavra é bafoué. Então, bafoué não é uma palavra tão corriqueira assim, né? Então, bafoué que não é tão levada em consideração, né? Que é preterida. Então, ele diz: les vérités se confondent dans une étroite et indissoluble unité. Então, se elas se confundem nessa estreita e indissolúvel unidade, elas só podem existir juntas. Não pode, né? Ela diz que même lorsque l'une d'entre elles est bafouée, mesmo em que uma delas é preterida. E isso é uma inferência contrária, certo? Porque ele diz no texto que elas são indissolúveis. Essas verdades são indissolúveis. D'accord? Então é isso. O outro tipo é o tipo de pegadinha linguística. Então ele diz: selon le personnage de Lola, lorsque la patrie est en danger, même le fou et les lâches sont prêts à la défendre. Então aqui, no texto do CESP, ele diz: même les fous et les lâches sont prêts à la défendre. Na verdade, né, não é même, né, não é mesmo. Os loucos e os covardes estão prontos para defender a pátria. Mas sim, apenas, né, ele usa a estrutura linguística, por isso que eu chamo de pegadinha linguística, porque é uma estrutura
né, que a gente já estudou. Vejam só, né, é o que eu digo. A gente estudou lá na grammaire progressive que o ne que indica uma exclusividade, né? Ele vai ser sinônimo de apenas, de somente. Chega na prova, a gente se depara com uma questão deste tipo e não sabe fazer, né? Mas está lá no texto, a gente viu na gramática também, a gente sabe, a gente conhece. Então, é preciso que a gente faça esse diálogo, né, entre o que a gente estudou na gramática e o que a gente extraiu do texto. Sem esse diálogo, não é possível responder a questão, tá bom? Então ele diz: Il n'y a que le fou et les lâches qui refusent la guerre quand leur patrie est en danger. Apenas os loucos e covardes, e não mesmo os loucos e covardes. Ok? Então essas são as diferenças, né, que a gente vê, essa questão da pegadinha linguística, tá bom? É muito importante a gente estar atento a ela. Outro tipo de pegadinha, como eu falei, é utilizando vocabulário não muito corriqueiro, não muito corrente, como plaidoyer. Então ele põe um texto, né, um texto em que Zola defende e exalta os seus personagens, né, e ele pergunta ao candidato: Cet extrait constitue un plaidoyer de Zola en faveur de son roman. E é verdadeiro, tá? Porque plaidoyer significa uma defesa, uma exaltação, né, do que ele está defendendo, do que ele estiver defendendo no texto, tá bom? Uma defesa de qualquer tópico do texto. No caso, aqui, é sobre os personagens do romance do Zola, ok? Um outro tipo de questão, para finalizar, é conhecimento de mundo. Então, essa é a questão talvez mais difícil de resolver, né, que é conhecimento de mundo. A gente precisa conhecer, por exemplo, o que é uma técnica naturalista. No texto do Montaigne, que foi um texto de 2015, ele fala: Dans ce texte, Montaigne fait référence au chauvinisme des peuples d'Occident de son époque. Então, o que é chauvinisme? A gente precisa conhecer essa definição de chauvinismo, tá bom? Não chega a ser uma pegadinha linguística, né, mas exige que você conheça a definição do chauvinisme. Cet extrait a pu constituer le germe de la théorie du bon sauvage chère à Rousseau. Então aqui, da mesma forma, né, na mesma questão, ele põe essa teoria do bon sauvage, certo? E o que é essa teoria do bon sauvage? E será que ela é cara a Rousseau? Será que Rousseau se apoderou? Será que ele gostava dessa teoria ou não? Então isso você precisa conhecer, precisa saber, tá bom? No texto não tem, né? Então é importante que a gente tenha também conhecimento do mundo, né, sobre questões principalmente de literatura e filosofia, tá bom? Dos grandes autores franceses, claro, né? Na prova não vai ter um texto do Hobsbawm, né? Um texto do Chomsky, né, em inglês. Vai ser sempre dos grandes autores franceses, grandes filósofos franceses, tá bom? E questões nada a ver, né, que estão lá apenas para cumprir tabela, apenas para confundir a sua cabeça. Né, ele diz: Ce passage met en relief qu'il existe un préjugé négatif contre les personnes. Está na prova de 2015, né, e não existe nenhum preconceito negativo, mas você, candidato, vai ficar tentando buscar: será que isso é um preconceito negativo? Né, vai ficar se perguntando o tempo inteiro se é ou se não é. Mas saiba que existem esses tipos de questão que eu chamei aqui de nada a ver, tá bom? Outro tipo de questão nada a ver, outro exemplo é: à l'époque de Diderot, il existait un contrat que le roi signait lors de son intronisation par lequel il s'engageait face à la nation et pour le bien de celle-ci. Esse contrato também não existia, mas você vai ficar procurando no texto contrato, porque o texto fala de um danado de contrato, né? Mas esse é o contrato, inclusive aqui do nosso personagem, do Rousseau, né? O contrato social do Rousseau, d'accord? Não é um contrato assinado pelo rei no momento da sua intronização, ok? Então, questão nada a ver,
apenas para você ficar confuso e buscando aquela informação no texto. Certo, e assim a gente encerra a parte de interpretação de texto. Agora a gente vai para o vocabulário. O vocabulário, infelizmente, eu não posso ajudar tanto assim vocês, né, com dicas de resolução de questão, né, não é como interpretação de texto, que a gente pode classificar direitinho, né, os tipos de questão e dar dicas, né, de como resolver cada um desses tipos, né. Vocabulário é simplesmente vocabulário, né, ele dá a definição ou pede um sinônimo, certo? A dica que eu dou é a seguinte: volte sempre ao texto para verificar se aquela definição corresponde ao texto, se você consegue encaixar aquela definição no texto, tá? Volte ao texto para ver se você pode inferir também o significado daquela palavra no texto, né? E a segunda dica que eu dou é utilize o Larousse, tá? Vocês vão ver que é realmente algo copiado e colado do Larousse, tá bom? Então ele diz: des vieillards sont des personnes laides qui ont de vilains traits. Aqui não tem nada a ver, a questão nada a ver, na verdade, de vocabulário. Lorsque j'arrivais, je fus regardé comme si j'avais été envoyé du ciel. Vieillards, hommes, femmes, enfants, tous voulaient me voir. Então aqui vieillard tá uma classificação, não são pessoas feias que foram vê-los, né? Não faz sentido no texto. Muita gente feia, homens, mulheres, crianças, então não faz sentido. Mas sim, né, os velhos, então pessoas velhas, homens, mulheres, crianças, todos vieram me ver. Assim ele abarca todo mundo, né? Velhos, homens, mulheres e crianças, tá bom? Todas as idades aí estão abarcadas por essa fala, certo? Então é assim que a gente tem que ver, né? Ver se faz sentido. Será que feio aqui faz sentido? Pessoas feias? Ou faz mais sentido, né, o velho, que é incluir todas as idades de pessoas, né? 2. Le mot néant est synonyme d'absence totale, de vide. Voilà. Então, eu fiz a mesma coisa que o examinador do CESP. Ctrl+C, Ctrl+V no dicionário Larousse. Então, néant, c'est un nom masculin, signifie absence totale, vide. Voilà. E ainda coloquei um exemplo aqui. Le néant total de sa pensée ne vous a pas frappé? Voilà. Um exemplozinho que estava também no dicionário Larousse. Um outro exemplo de questão Ctrl+C, Ctrl+V é essa daqui. Le mot bourdonnement fait référence à un murmure de voix humaines, un bruit confus signalant une activité. Ctrl+C, Ctrl+V, bourdonnement, nom masculin, murmure de voix humaines, bruit confus signalant une activité. Voilà. Então percebam o quão é importante utilizar o dicionário Larousse em seus estudos. Um tipo de questão como a primeira, le mot curieux signifie que é désireux d'apprendre quelque chose. Então a gente vai no Larousse e o pior é que a gente encontra essa definição no Larousse. Então aqui eles foram bem malins, bem espertos, né? A gente encontra essa definição no Larousse. Mas a gente encontra também uma segunda definição no Larousse, que são pessoas que despertam a curiosidade, tá? Não pessoas curiosas que querem aprender, mas curieux também pode ser para quem desperta a curiosidade. E quando a gente vai ao texto, a gente vê que essa definição é a mais adequada. Tant d'honneur ne lasse pas d'être à charge. Je ne me croyais pas un homme si curieux et si rare. Então, neste caso, um homme si curieux, um homem que despertasse tanto assim a curiosidade de quem passa, tá bom? Très bien. E para finalizar, né, a questão da gramática, se eu fosse ajudar vocês na questão da gramática, hoje eu passaria aqui 5 noites, né, explicando todo o conteúdo de gramática da prova. Mas o que eu tenho a dizer é o seguinte: o diálogo que você vai fazer entre o seu estudo sistemático, ou seja, entre uma gramática e os textos que você está lendo em francês é fundamental, certo? Porque é exatamente assim que a prova vai exigir de você, certo? Então, a prova vai exigir que você
consiga extrair a gramática que você estudou de um texto complexo, certo? E para isso é importante você saber, né, o que você deve estudar, né? E aqui eu fiz um comparativo da prova 2014 e 2015. Então, na prova 2014, nós tivemos 32 itens de gramática. E na prova 2015, nós tivemos 33 itens de gramática. Certo? E aqui eu fiz o top, que foi referências, né? Referências que ele chama, que eu chamei, na verdade, é o seguinte. Ele põe um pronome e pergunta, este pronome se refere a tal palavra. Certo ou errado? Né? Então, nós tivemos 6 questões deste tipo na prova de 2014. Na prova de 2015, primeira posição, pole position, foi a conjunção. Tivemos 6 questões sobre conjunção, certo? Então, percebam, né, na prova de 2014, nós tivemos apenas 2 questões sobre conjunção. Né? Então, aqui tem um comparativo. Se quiser ver, o subjunctivo continua com 3 questões. Né? A concordância foi uma questão muito importante na prova de 2014, mas na prova de 2015 tivemos apenas 2 questões, ou seja, metade das questões da prova passada. Né? Referência tinha 6, na prova de 2015 apenas 2. Certo? Advérbio manteve, né, a mesma posição, 2 questões. Letra eufônica, aqueles L's, aqueles T's que a gente não entende, né, que estão ali apenas por uma questão fonética, né, também teve uma questão cada, né, e por aí vai. Então, vocês podem analisar, né, as 2 provas. Qual foi o conteúdo que caiu em 2014 e 2015? Fazer esse comparativo, né, para ver o que você vai estudar mais, ao que você vai se dedicar mais, tá bom? Se você gostou desta aula, eu tenho uma ótima notícia para você. Nós temos mais aulas como essas, nós temos mais cursos também. Você é um ótimo candidato a ser um aluno Estude Idiomas. Então não perca tempo, visite a nossa página, conheça melhor os nossos cursos. Lá você encontrará as informações que você precisa para conhecer melhor os cursos e também terá acesso aos formulários de inscrição, ok? Aguardo você, espero poder ser o seu professor mais uma vez. Merci et à la prochaine. Merci.